Vou só fazer um pequeno resumo daquilo que temos vindo a falar nessa manhã. Temos vindo a falar sobre Jesus, sobre a humanidade de Jesus. Por que ele teve que nascer homem? Por que ele deveria ser homem? E nós vimos, vamos dizer, um resumo de tudo, é porque Deus Pai não poderia morrer pelos pecados. Então, Deus Filho tinha que vir e assumir essa posição e morrer pelos pecados de todos, para que toda a humanidade, vamos dizer, toda a humanidade, os salvos, pudessem então ter a vida eterna. Ok? Vamos dizer, esse é basicamente o resumo daquilo que falamos. Vimos que Jesus tinha características próprias, tal como eu e tu tivemos. Jesus Cristo teve fome. Alguns daqui, se não comerem, começam logo a mostrar realmente a sua cara, não é? Mostrar aquilo que eles realmente são. Não é? E então Jesus teve sede também, sentiu cansaço, tal como nós. Isso eram características realmente de Jesus Cristo, aquilo que ele deveria fazer e o porquê que ele veio. E nesta manhã quero levar-vos a ver outras características que Jesus Cristo realmente é o Deus homem e o porquê que ele então deveria morrer pelos meus e pelos seus pecados, tá bom? Então abram vossas Bíblias, eu vou utilizar o mesmo texto que eu utilizei, mas irmãos, eu não vou fazer a pregação expositiva, uma vez que é uma pregação temática. João capítulo 1, versículo 14. E diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos-te, porque tu deste o teu Filho, amado Jesus Cristo, para que pudéssemos ter vida. E foi por esta morte que realmente nós reconhecemos que somos pecadores, Senhor. E quero te pedir, Senhor, que tu possas utilizar-me, que eu possa ser a tua boca, Pai, e falar toda a tua verdade, Senhor. Que não seja palavras humanas, Senhor, mas somente a tua palavra. Que eu possa ser realmente usado teu, Senhor. Possa ser usado para que possa proclamar a tua verdade, Senhor. Usa-me, Senhor. Que nesta manhã, Senhor, sejas tu engrandecido, Senhor. Sejas tu o único a ser glorificado no nosso meio. Nós assim te agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem é Jesus Cristo? Já foste confundido com alguma pessoa? Já pensaste se já foste confundido? Alguma vez na tua vida? Uma vez estava eu muito bem no Algarve, a passear com a minha esposa ao lado, e chegou-se um homem a mim. Cumprimentou-me, falou-me muito bem, desejou-me a maior sorte do mundo, tudo em inglês. Eu não consegui abrir a boca. E quando ele partiu, eu pensei, mas quem será que este homem está a confundir? Fiquei a pensar, será algum ator? E fiquei a pensar, é bem provável que seja o Vin Diesel. Por que essa cara, irmão? E fiquei a pensar, é bem provável que seja algum jogador do Sporting. Não é? Só podia ser do Sporting, o maior clube de Portugal. E eu fiquei a pensar, realmente é engraçado, não é? Com esta ilustração, irmãos, eu queria que vocês pudessem reconhecer realmente a identidade de uma pessoa, mas os riscos são realmente enormes. Quando falamos de Jesus, estamos numa categoria totalmente diferente de reconhecimento da pessoa. Quando nos enganamos quanto à sua identidade de Jesus, isso é demasiado embaraçoso e trágico, irmãos. Então, por isso, nós devemos nos perguntar realmente quem é Jesus, para não cometermos esse erro que este homem fez comigo. Porque se nos enganamos, vai realmente levar-nos a algo muito mais, algo muito trágico e embaraçoso. Mas uma pergunta nos devemos fazer nesta manhã. Tal como aquela que Jesus Cristo fez em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 16, em que ele pergunta aos discípulos o seguinte: que dizem os homens ser o Filho do Homem?
E eles disseram, um João Batistas, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. E lhes disse ele, e vós que dizeis quem eu sou? E a minha pergunta para vocês é, Igreja Batista do Miratejo, quem dizeis vós que eu sou? Jesus Cristo. Para os comunistas, Jesus Cristo era apenas o revolucionário, o primeiro comunista da história. Para alguns da direita liberal, foi um moralista. Para outros, ele deve ser um louco ou lunático. Alguns dizem que ele não é Deus, nem um lunático. Deve ser um mentiroso, enganando os outros com a sua mentira. Agora, a minha pergunta para vocês é, se ele não é nenhum desses termos, ele deve ser Deus, com certeza. Se não acreditas que ele seja Deus, deves considerá-lo louco. Se não consegues vê-lo como nenhum desses dois, deves vê-lo como um mentiroso. Tudo o que devemos fazer é descobrir se ele é realmente um louco, um lunático ou um mentiroso. E se ele não for nenhum desses dois, então deves considerá-lo que ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus que se tornou carne. Então podemos colocar desta forma. Se Jesus não fosse Senhor, ele seria um mentiroso ou um lunático. Se ele não era mentiroso ou um lunático, portanto, ele é Deus. Então temos que pensar, qual dessas duas afirmações realmente tu crês que Jesus Cristo é? E quero levar-vos a ver realmente 3 razões porque Jesus Cristo é o homem, o Filho de Deus o vivo. Porque é que ele se tornou homem? E a primeira razão é a encarnação de Jesus Cristo. Deus, o Criador, o grande, o Eu Sou, tornou-se homem. Os cristãos chamam essa realidade de encarnação. A palavra latina que expressa essa ideia é que Deus assumiu a carne humana. A Bíblia diz que Jesus era totalmente homem, totalmente Deus, e ele não poderia ser parte homem, parte Deus. Ele não poderia ser híbrido. Ele não poderia ser qualquer outra coisa, a não ser Deus, homem e Deus humano. Então, Jesus, ao encarnar, representa essa nova humanidade em oposição à antiga, a Adão, que representa toda a humanidade. Como nós lemos em João 1,14, o verbo se fez carne, João dá características pessoais ao verbo. Ele não é uma força ou uma energia, como ensinaram algumas heresias no passado. E ainda assim ensinam nos dias presentes. Quando inicia o Evangelho de João, ele diz algo que realmente nós devemos ter totalmente atenção. Diz que ele era uma pessoa que estava com Deus, no versículo número 1, e fazia as coisas próprias de Deus, versículo 3, por causa da sua natureza pessoal. Ele estava logo lá no princípio. E aquele que assumiu a carne humana era uma pessoa divina, a segunda pessoa da divindade, a pessoa mais gloriosa e importante que já esteve entre nós. João afirma que ele é o Deus unigênito no versículo 18. O Verbo assumiu integralmente todas as categorias humanas, tal como já vimos no primeiro culto, inclusive todas as suas enfermidades, todavia sem pecar, como afirma Hebreus 4,15. Não era possível realizar a obra redentora se ele não assumisse realmente essa humanidade. Se ele não fosse homem, era impossível. Isso é a humanidade com todas as suas características diante da queda. Ele foi feito semelhante em tudo, igual a nós, inclusive ser sujeito a todas as dores que sofrem os homens, inclusivamente até a sua morte. As enfermidades que ele possuiu não foram naturais, irmãos, muitas vezes, não é? Mas penais. Ele sofreu enfermidades como sangrar, suar, angústia, temor, mas sofreu como consequências de ser nosso representante. Foram enfermidades penais que vieram sobre ele por causa da ira de Deus,
no representante dos pecadores. Por isso é dito que ele veio em semelhança de carne, em Romanos 8:3. Então, irmãos, essas consequências físicas e emocionais que ele sofreu foram plenamente penais. Por isso ele teve todas as aparências que alguém que estando sofrendo por um pecado, embora ele nunca o fosse pessoalmente. Tá bom? Representativamente, porém, ele foi tratado como se fosse um pecador. Ele foi tratado como um pecador. Aquela imagem que eu e tu deveríamos estar na cruz do Calvário, ele teve que assumir isso, porque nós estaríamos diante de Deus, o Pai. Então, daí as suas enfermidades e dores que vieram sobre eles. Mas devemos pensar, por que Deus Pai enviaria seu Filho, Jesus Cristo, para se tornar homem? E aqui algumas características que eu quero realmente realçar, para que todos possamos entender o porquê o Filho faz isso. O Verbo Divino assumiu natureza humana, voluntariamente, irmãos. Nele não foi empurrado, não foi, como diz a teologia, alguns teólogos, que Deus não sabia o que fazer, então empurrou seu Filho para fazer isso. Não. Ele voluntariamente, ele só ofereceu para fazer isso. Ele também não morreu por força alguma, mas foi voluntariamente. Por isso ele disse que a minha vida eu a dou e ninguém a tira de mim. Eu a dou espontaneamente, diz lá em João capítulo 10, versículo 18. Ele é o verbo divino foi espontâneo naquilo que fez. E ele voluntariou-se na tarefa de encarnar e realizar toda a obra humana. Voluntariamente ele sujeitou-se à encarnação, sendo humilhado na forma de homem, na natureza caída, sujeito a todas as suas dores, a todas as suas enfermidades e submetendo-se à ira do Deus Pai Celestial. Então, por quê? Por que ele teve que assumir essa natureza humana? Porque ele não poderia ser, porque ele tinha que ser o profeta. Pois, para ser profeta de Deus, ele tinha que ter a mente humana, ele tinha que falar como os profetas no Velho Testamento falaram, senão não poderia ver. Ele tinha que ser o nosso representante diante de Deus. O Verbo encarnou para ser o maior arauto de Deus, o proclamou das verdades do Pai. Voluntariamente ele assumiu o papel do profeta de Deus, sendo a própria palavra de Deus, como Deus, ele era a palavra, o Logos, a palavra viva de Deus, a comunicação de Deus, e como o homem falava a respeito da palavra revelada de Deus. Ele tinha que ser o profeta, aquele que estaria diante de Deus e a falar a verdade de Deus. Outra característica é que ele tinha que exercer as suas funções sacerdotais, irmãos. Voluntariamente ele assumiu essa humanidade para ser sacerdote. Uma das funções do sacerdote era derramar sangue em favor dos homens. Se o Verbo não tivesse assumido essa humanidade, ele não poderia oferecer sacrifícios, tal como os sacerdotes ofereceram no Velho Testamento. No entanto, o Verbo deu-se voluntariamente como oferta dos nossos pecados. Ele teve que se dar, porque senão era impossível. Se ele não tivesse assumido também a natureza humana, ele não poderia ser o nosso rei, o nosso cabeça, ele não poderia defender-nos diante do Pai, e ele não poderia ser o representante da igreja. Voluntariamente ele assumiu a humanidade para ser o nosso redentor, libertador do seu povo. Ele voltou aos seus sem nunca abandonar essas características, irmãos. E ele voltará para fazer aquilo que Deus o Pai mandou fazer. Abram lá vossas Bíblias em Filipenses, irmãos. Filipenses capítulo 2 e versículo 7, que diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em forma humana. Paulo também aqui registra Cristo que estava assumindo a forma humana.
A ideia do texto grego é que Cristo não quis usurpar a posição de Deus. Mesmo sendo Deus, ele fez semelhante de homens, assumindo todas as coisas próprias e essenciais de um ser humano, tal como um servo. Reconhecido em forma humana, esta é a asserção clara da encarnação do Verbo. Embora a palavra logos não apareça no texto, irmãos, entende-se que aquele que foi reconhecido em forma humana era pré-existente, ele estava com Deus no princípio e ele era Deus. Então, ele existia somente em forma de Deus, logo no princípio. Todavia, por causa da sua natureza, omnis personalis, aquele que possuía forma divina, também veio para possuir essa forma humana. Eu quero dar-vos uma ilustração para que os irmãos possam entender como pode ser esse ser humano e ser divino ao mesmo tempo. Prestem bem atenção por um momento. Sei que alguns irmãos estão ali a piscar os olhos. Imaginem um reino glorioso, que é governado por um rei forte e muito rico. O rei desfruta de todos os privilégios que seriam capazes de imaginar e talvez possuir de tudo que o dinheiro pode comprar. Já pensaste se tu fosse essa pessoa? Ele come todos os dias as melhores iguarias, veste as roupas mais luxuosas e semelhante, e é tratado pelos melhores médicos na terra, e é protegido por uma força indestrutível de soldados reais. No entanto, um dia este rei vai visitar uma parte da cidade que ele nunca conheceu, e ele realmente vê nas ruas mendigos. E fica aquela ideia na sua mente. Ele volta ao palácio, então pensou para consigo mesmo: como será viver como um mendigo? Ele não pode esquecer essa pergunta. Como será viver como um mendigo? Por isso, determinado a descobrir o que significava aquele tipo de vida, ele decidiu mudar-se então do Palácio Real para as ruas mais pobres da cidade. Em vez de usar as melhores vestes do guarda-fato, ele colocou roupas farrapadas, mãos cheirosas de mendigo. Em tudo o que pôde, ele assumiu a forma cotidiana de um mendigo, as suas limitações. Então agora, assumindo as suas restrições de mendigo, quando ele realmente tinha fome, ele não poderia pedir ao cozinheiro as melhores comidas do palácio e ele teria que passar fome. Quando doente, ele não poderia ir ter com os melhores médicos para o tratarem, mas ele realmente teria que padecer daquelas enfermidades. Portanto, embora todas as qualidades de realeza fossem plenamente retidas por esse rei que se tornou mendigo, a expressão ou manifestação de muitos dos direitos e privilégios que ele tinha como rei não pode ser exercida, visto que ele escolheu viver como mendigo. E é a mesma coisa com Jesus Cristo. Ele escolheu viver como homem. Portanto, mesmo que ele quisesse, ele poderia fazer isso, mas ele escolheu não utilizar a sua divindade. Escolheu viver tal como eu e tu. Jesus Cristo realmente encarnou para revelar o Pai. Embora Deus se tenha revelado no Velho Testamento de diferentes maneiras, muito antes o havia feito de forma tão pessoal e tão completa como fez mediante a pessoa de Jesus Cristo. Ele teve que se revelar na pessoa de Jesus Cristo. E ele o fez através dos sacerdotes. Ele o fez. Podemos ver que no Velho Testamento, o sacerdote, ele era realmente aquela representação marcada, que apresentava-se diante de Deus e era marcada por temor. Agora, Cristo encarnou, tornou-se o homem, criou uma ponte entre Deus e os homens. Agora, nós já não precisamos estar diante de Deus com temor, como acontecia no Velho Testamento, no Velho Pacto. De acordo com este novo pacto, somos convidados a aproximar-nos com confiança diante do trono da graça. Na encarnação, Jesus eliminou todas essas barreiras entre Deus e o Pai. Agora podemos
ir diante de Deus, sem temor algum. A segunda razão, irmãos, porque Jesus é humano, é pela sua impecabilidade. As tentações de Satanás ao atacarem a sua natureza humana também afirmaram que Jesus era diferente em todos os aspectos, irmãos. Importante. Ele não estava isento de pecado e jamais cometeu pecado durante a sua vida. Mas a impecabilidade de Jesus é ensinada com frequência no Novo Testamento e está recheada de textos. O autor de Hebreus afirma que Jesus Cristo foi tentado, ao mesmo tempo insiste que ele não pecou. Vejam Hebreus, capítulo 2, versículo 15. Hebreus, capítulo 2, versículo 15. Hebreus capítulo 4, versículo 15, que diz o seguinte: antes ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele tinha que se tornar homem para poder fazer estas coisas. 1 Pedro 1,19 diz o seguinte: 1 Pedro 1,19 fala que Jesus, como cordeiro sem defeito e sem mácula, empregando a figura do Antigo Testamento para afirmar a sua isenção de qualquer mácula moral. Na mesma carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz: o qual não cometeu pecado, sem dolo algum se achou na sua boca. Quando Jesus morreu, ele foi achado justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Então, irmãos, é difícil negar, portanto, a sua impecabilidade de Cristo. É ensinada claramente na Bíblia. Ele era totalmente humano, mas sem pecado. Mas quero levar-vos a um texto para ver que realmente Cristo não pecou e mesmo assim ele passou todo o texto que foi prescrito. Abram as vossas Bíblias em Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, vamos ler do versículo 1, que é melhor até o 10. E diz o seguinte: Mateus capítulo 4, versículo 1 até o 10. E diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sob o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele adorarás. E como assim? Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Havendo assumido o reinado, tendo-se edificado realmente Jesus Cristo com os pecadores, Jesus se levanta então para travar essa batalha mais antiga, para adotar a sua causa perdida e vencer por eles. Então Jesus vai ao deserto para confrontar esse inimigo mortal do seu povo e começa essa batalha que estenderá o resto de toda a história entre Satanás, o grande acusador, e Jesus, o grande rei. Jesus então estava a lutar a mesma batalha que o seu povo, a nação de Israel, havia perdido.
Por isso é que ele tem que se identificar com o povo. Ele tem que ser esse representante diante. Foi no deserto onde Israel peregrinou durante uma geração e fracassou desastrosamente. Foi durante 40 anos que Israel peregrinou no deserto. E simbolicamente, Jesus agora vai enfrentar o mesmo. Um dia por cada ano, Jesus então estava travando essa batalha a favor do seu povo. A tentação foi o momento mais dramático da sua vida, irmãos. À medida que Satanás apresenta a Jesus as 3 tentações, a intensidade da situação vai se levando à estratosfera. Até a geografia da situação fala sobre isso. A primeira acontece no deserto, no solo do deserto. A segunda no pináculo do templo. E a última na montanha mais alta. Mas veja, a primeira tentação, irmãos. A primeira tentação vai do versículo 2 ao 4. Primeira tentação nem parece um teste. Se és filho de Deus, disse Satanás, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus jejuou por mais de um mês. Por isso estaria com fome. Jesus responde a Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás está a sugerir que Jesus reivindicasse como Israel o fizera no passado. Também essa é a essência que Satanás tinha feito assim, da mesma forma como Eva, como fizera no Jardim do Éden. Isso pode nos parecer o mesmo eco que fazia no Jardim do Éden. Manda que estas pedras se transformem em pães, Jesus. Estás com fome, satisfaz-te agora. E a mesma coisa fez com Eva. Olha para este fruto, Adão. É agradável aos olhos. Come-o agora. O próprio conforto e alívio naquele momento, a ele se submeteria ao caminho da humildade e sofrimento de Deus, o Pai. Ele havia colocado diante de Deus o aspecto de ser humano que haviam pecado. No entanto, ele estava a reivindicar a satisfação instantânea. O que ele está a dizer é, Jesus Cristo, satisfaz-te a ti próprio e não faças a vontade do Pai. Mas Jesus Cristo diz, não, eu vou fazer a vontade do meu Pai. Aquele eu confio. A Ele eu confio. Segunda tentação, nós vimos, vai do versículo 5 até o 7. Depois de Jesus Cristo ter vencido a primeira tentação, Satanás então vai levá-lo a Jerusalém e o colocou ao mais alto do templo. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos te darão ordem a teu respeito. Satanás então tentou que Jesus Cristo reivindicasse o próprio caminho e não o de Deus. E a mesma coisa aconteceu com Israel, que fizera tantas vezes em não obedecer aquilo que Deus tinha dito no deserto. E a mesma coisa aconteceu com Adão e Eva. Deus realmente disse que morrerás, Adão. Bem, eu digo-te que não morrerás. Vamos, prova a Deus e vê o que acontece. Satanás estava a tentar Jesus a exaltar-se a si mesmo, acima do Pai, ao tentar forçar o seu Pai a agir antes do tempo, em vez de confiar na palavra do seu Pai. Terceira tentação, irmãos, vai do versículo 8 ao 10. A terceira tentação provavelmente foi a mais severa, levando Jesus ao topo de uma montanha mais alta. Satanás mostrou-lhe todos os reinos, toda a sua glória, e depois fez uma oferta. Tudo te darei se te prostrares me adorares. A criatura estava pedindo ao Criador que o adorasse em retorno. Oferecia-lhe algo que o Pai já o havia prometido, mas sem o caminho de sofrimento pelo qual Jesus o colocara. Israel encarar esse teste repetidas vezes, a tentação de formar aliança com vizinhos poderosos, planear e desobedecer e garantirem a segurança e até a glória para si mesmo.
da parte de seres humanos em vez da glória a Deus. Israel tinha feito isso para si. E a mesma coisa aconteceu em Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Obedece-me, Adão, adora-me, e eu te darei, e eu te farei semelhante a Deus. O rei Jesus não cedeu diante daquela tentação. Ele terminou lutando, dizendo: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele darás o culto. Então Jesus no deserto enfrentou Satanás, irmãos. Retornou uma luta por justiça e obediência que o povo realmente de Israel havia perdido. E ele tinha que ser esse representante. Ele tinha que enfrentar aquilo que os outros falharam. Ele tinha que enfrentar essa batalha e derrotar Satanás para que realmente pudesse agir, pudesse tornar-se homem e ser tentado da mesma forma como eu e tu fomos tentados. Embora Satanás tenha sido derrotado, a maldição permanecia, irmãos. Certamente morrereis. Ainda permanece na cabeça da humanidade. Há uma espada diante da minha e da tua cabeça. Mas Jesus Cristo, diante disso, diz: não, eu vou e vou fazer aquilo que eles não puderam fazer. Então Jesus Cristo, diante de Deus o Pai, assume essa culpa que eu e tu estávamos diante do Pai. Esta ira de Deus estava diante de mim e de ti. E ele disse: não, eu agora vou beber então esse cálice e vou assumir realmente isso. A sentença de morte da parte de Deus, a sua ira justa contra os pecadores, iria cair agora sobre Jesus Cristo, em lugar do seu povo. Teria de ser o substituto deles, não somente na vida, mas também na morte. E deixa contar-vos essa ilustração, irmãos. Novamente, para que os irmãos pudessem ver como é que Jesus Cristo então poderia ser Deus e ser homem e não pecar. Imaginem um aluno no secundário. Ele é excelente em matemática. Quem aqui é excelente em matemática? Mário? Ouvi dizer que é o Mário. Provavelmente o Glauber, não é? É o Centeno, não é? Temos ali o Gui, também é muito bom em matemática. Não erra nada. Então imagine esse aluno, excelente em matemática. Aproxima-se o momento de um grande teste, para o qual o professor então permite que cada aluno utilize a calculadora. Mas este aluno diz para si próprio: não vou utilizar a máquina de calcular. Vou utilizar apenas a minha cabeça, a minha mente, e vou fazer todas essas provas num rascunho. Então, este aluno está comprometido a ter a sua nota máxima sem utilizar a máquina de calcular consigo. E quando os testes são devolvidos, o aluno é o único que consegue a nota máxima, 100%. Quando um amigo na outra sala sabe da nota perfeita, ele vai diretamente a esse aluno e diz: só tens a nota perfeita porque utilizaste a máquina de calcular. Ele diz: Nosso aluno responde: eu poderia ter utilizado a minha calculadora, mas eu fiz o teste totalmente sozinho, sem usá-la de maneira alguma. Então, por que o nosso aluno dotado, ao fazer o teste, poderia ter falhado em obter a nota máxima, não era? Tal como eu e tu, eu completamente sou um desastre. Se não utilizasse a máquina, teria a nota mais baixa. Mas o nosso aluno dotado, ele realmente preferiu utilizar a sua mente para fazer esse teste. Ele utilizou a sua mente e empenhou-se ao máximo. A presença da calculadora foi irrelevante para que o nosso aluno obtivesse a nota máxima. Talvez essa ilustração nos ajude a entender a diferença que algo poderia acontecer e por que não aconteceu realmente. Cristo fosse plenamente Deus, nessa condição não poderia pecar. Ele não apelou diretamente, por assim dizer, à sua natureza divina em lutar contra as tentações com que se deparou. Com o ser humano, ele disse:
eu vou e vou batalhar. No entanto, a cada tentação ele lutou, resistiu plenamente e totalmente, sem apelar à sua natureza divina. Jesus não pecou, irmãos, não porque dependeu do seu poder sobrenatural, da sua natureza divina, ou porque a sua natureza divina dava grande poder à sua natureza humana, impedindo-o de pecar, e sim porque ele utilizou os mesmos recursos que eu e tu temos ao nosso dispor. A palavra de Deus, irmãos. É por isso que ele não poderia pecar. Terceira razão, irmãos, porque Jesus é humano, é porque havia necessidade de um Salvador. E agora aqui quero que os irmãos possam estar com a máxima atenção. Jesus, esse o segundo Adão. Jesus tinha que ser tinha de ser o representante, ele tinha que ser o segundo Adão, já que o primeiro Adão falhou em Gênesis capítulo 3. Ele pecou e então ele tinha que ser esse substituto, esse representante que não poderia então pecar. Deus procurou Adão e considerou-o primariamente o responsável pela raça humana. Romanos capítulo 5, versículo 2 diz: portanto, assim por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por causa de Adão, a ofensa de um só homem estava agora então colocada sobre Adão. Está colocada sobre mim e sobre ti. Se nós continuarmos a ler Romanos capítulo 5, do versículo 12 até o 21, a ênfase está totalmente presente. Versículo 15 diz: ofensa de um só homem, uma só ofensa e somente um pecou. Versículo 16, ofensa de um só. Versículo 17, uma só ofensa. Versículo 18, e a desobediência de um só homem. Versículo 19. Adão foi considerado moralmente pecador, representante da humanidade. E agora, em 1 Coríntios, capítulo 21 e 22. Abram lá, irmãos. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 21 e 22, diz o seguinte: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então Adão era a cabeça da raça humana, ele trouxe a escravidão e a morte. Agora Cristo é a cabeça da raça humana, traz-nos a libertação e a vida eterna. Primeiro Adão pecou, caiu, e este segundo Adão é o segundo representante, ele então que vai representar-nos diante de Deus, diante da raça humana. E o pano de fundo do pecado, irmãos, do jardim do Éden, Deus considerou realmente esse Adão responsável. Muitas das vezes, irmãos, deixem-me só fugir e contar isto. Muitas das vezes, quando a gente está a fazer evangelismo, muitos se perguntam: mas o que é que eu tenho a ver com esse Adão? Isso é um problema dele, ele é que pecou. Mas aqui diz que esse Adão é o representante de todos os homens. Eu se existo, tu se existe, é por causa deste Adão, o primeiro Adão, o pai de toda a humanidade. Sendo assim, então, este Adão, ele era o nosso representante. E agora nós temos um novo representante, Jesus Cristo. Ele agora é o que vai inaugurar essa nova aliança, que exige que o Salvador realize o perdão dos pecados que ele prometeu à raça humana. Então o Salvador tinha de ser um homem. Esse Salvador tinha que morrer. Esse tinha que ser o Salvador que Isaías apresenta, que levaria a tristeza, as dores e tomaria sobre si a iniquidade de todos nós.
Mas este é o que dá a alma como oferta do pecado, que leva os pecados de muitos, e não é outro, senão o homem de dores, que despreza e rejeita e é rejeitado pelos outros. Então Jesus, na última ceia, com seus discípulos, ele afirma este entendimento. Homem de dores, na angústia do Getsemane, apenas algumas horas, ele então tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Então vemos que este homem, Jesus, ele é o meio do seu corpo partido e o seu sangue derramado, por meio daquele em que a nova aliança ela é firmada, inaugurada. E o perdão são prometidos, realizados nele. O nosso Salvador, então, ele tinha que ser um homem de dores. E só assim era possível, então, haver redenção. Não há outra forma, irmãos. Deixa eu contar-vos essa ilustração, irmãos, para podermos, então, terminar. Em 1952, Lawrence Chadwick aceitou o desafio de nadar da ilha de Catalina até a costa do continente, na Califórnia. Tendo sido a primeira mulher a atravessar a nado o Canal da Mancha e de volta, ela estava confiante que poderia vencer este desafio. Ela estava confiante que poderia então vencer este desafio. O dia estava frio e com nevoeiro ela mal podia ver os barcos que a acompanhavam. Embora ela tivesse completamente exausta, a sua mãe a encorajava a continuar, dizendo que estava mais próxima da praia. Finalmente, totalmente exausta, ela exigiu que a tirassem da água e a puxassem no barco. Ela entrou no barco e percebeu que faltavam apenas 800 metros para a praia. E no dia seguinte, na entrevista de imprensa, ela declarou: tudo o que eu conseguia ver era apenas neblina. Creio que se tivesse conseguido ver a praia, teria conseguido concluir a travessia. Ter a perspectiva correta, irmãos, de Jesus pode transformar a maneira como vemos o presente e o futuro. Manter o foco em Jesus pode nos dar a força no meio da neblina. Ver esse Jesus Cristo encarnado, este Deus homem, pode nos dar a perspectiva correta que Ele é Deus, o homem, que nós precisávamos para ter a vida eterna, irmãos. Não se detenham pela neblina. Jesus Cristo está aqui diante de vós, irmãos. E Ele morreu por mim e por ti. Como posso aplicar essa verdade à minha vida? Vivendo uma vida de obediência e fidelidade a Deus. Vivendo em santidade, tal como Ele fez. Ele venceu as tentações diante de Satanás, irmãos. Eu não sei quais são os argumentos que hoje tu podes utilizar para contigo próprio. Mas eu estou a apelar pelo teu próprio interesse, irmãos. Meu próprio amigo, reconcilia-te com Deus. Em vez de seres o seu inimigo. Que vantagens tens tu em ser o seu inimigo, em opor-te a ele? Eu creio que serás mais feliz se seres seu amigo. Ou tu que buscas teus próprios prazeres, a tua própria justiça, este Deus hoje promete-te que tu terás vida eterna. Por que gastas o teu dinheiro em ti próprio, em satisfazer as tuas próprias, em satisfazer-te a ti? Atende diligentemente a Ele e come daquilo que é bom. Deleita-te nele, irmãos. Hoje, nessa manhã, irmãos, todos os pecadores, tal como eu e tu, todos estão convidados a entrar na presença de Deus. As portas dos céus estão escancaradas para que tu hoje possas entrar diante dele e possas aceitá-lo como seu único Senhor e Salvador.
Salvação é de borla, irmãos, não é cobrado nada. Portanto, hoje tu podes entrar e hoje não é cobrado. Não deixes para amanhã aquilo que podes fazer hoje. Por isso eu deixo esse apelo, irmãos. Se houver aqui alguém que ainda não conhece o nosso Senhor e Salvador, este é o melhor momento. Procura a mim, procura o pastor Mário Pino, o pastor Jairo, ou alguém da liderança, ou alguém que te convidou. E não saias daqui da mesma forma como entraste. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus e Pai, estamos gratos, Senhor, porque Tu deste o Teu Filho amado para morrer por nós. Tu entregaste-o, Senhor, para que pudesse morrer pelos nossos pecados. Alguém tinha que pagar, alguém tinha que estar diante de Ti, a sucumbir à Tua ira. E nós estamos gratos, Senhor, porque Tu derramaste a Tua ira no Teu Filho amado. Pagaste, Ele pagou pelos nossos próprios pecados. Nós agora podemos entrar diante de Ti, Senhor. Já não há nada que nos impeça de entrar. Hoje podemos ter acesso a Ti, Senhor. E nós estamos gratos, Senhor. Se houver aqui alguém, Senhor, no nosso meio, Pai, eu imploro, Senhor, que essa pessoa não saia daqui como entrou, Pai. Que ele possa realmente te aceitar, Senhor. Por isso, nós entregamos tudo, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.